Muito provavelmente de São Paulo. O circuito, digamos, de peregrinação dele era o circuito do que a gente chamaria então dos caminhos de tropeiros, caminhos de mulas, né? E esse circuito vai pelo oeste catarinense e passa então um pouquinho pelo centro do estado do Paraná, começando no município da Lapa e passando então até o município de Sorocaba. Muito provavelmente era esse o roteiro, digamos, de trânsito dele. Acontece que com a prisão, digamos assim, ele acaba levado por acordos, em última análise, de províncias, na época eram governos provinciais, para a sede do governo de Santa Catarina, que é Florianópolis. E lá, inclusive, não se sabe exatamente como, mas ele sabe que havia uma ilha, que é a Ilha do Arvoredo, que fica mais ou menos, se fala em 80, 90 quilômetros da costa de Florianópolis, e ele pede para ficar lá. Ele não poderia ficar lá porque aquilo era uma espécie de guarda militar e tinha outros, mas acreditam nesse sossego, né? O fato é que depois de algum tempo, mas se calcula aí que é uma questão de um ano e meio, tanta gente ia à ilha, porque a fama de pregador e a fama de curador ficou grande. E muitos pescadores iam à ilha e levavam pessoas então para ter com o João Maria para curar. E aí o governo tira de lá e ele então migra para o Rio de Janeiro e depois volta para esse cenário, que é esse período mais ou menos que ele vai então abandonar São Paulo e que hoje a gente sabe que ele inicia a peregrinação pela América Latina. Muito provavelmente, como o primeiro registro da presença dele aqui da primeira parte da década dos anos 40, ou seja, 43, mas o seu período áureo é de 1847 até 1849, ele seguia essas rotas de peregrinação, porque mesmo que ele pudesse andar de mula carroça, digamos assim que a distância de São Paulo ao Rio Grande do Sul é grande o suficiente para a gente pensar que 2 ou 3 viagens dele de ida e volta empreenderia mais de ano, até 2 num desses percursos, né? E como ele ficou em alguns lugares já registrados, como essa cidade do Paraná, que é a cidade de Lapa, e algumas regiões cujo fenômeno vai ser muito interessante, porque embora não se tenha registro da presença dele, se tem registro do surgimento de outros andarilhos que a população conhecia como Monge João Maria. Então aí há uma relação de narrativas, que é o que a gente faz, que para legitimar esse outro andarilho que assume essa prática, então há um João Maria na região de Mafra, na região de Porto União, entre Santa Catarina e Paraná, em 1909, 1910, há o grande líder religioso da maior guerra que o sul do Brasil já enfrentou, que é a Guerra do Contestado, uma guerra que leva 4 a 5 anos. 10 mil soldados se colocam, como a gente diria na época, no sertão adentro, e com muitas mortes. Se calcula que mais de 10 mil caboclos morreram perseguidos nessa fase de 10 anos, mais ou menos no mesmo discurso de outros conflitos dessa natureza, onde então o povo pobre que quer se ver livre dessa dominação vai seguir um discurso religioso. E quem faz esse discurso religioso no Contestado? Um monge chamado José Maria, que se apresentava então como pertencente ao segmento, digamos assim, de seguidores do João Maria. E nós estamos falando aí de mais ou menos 70 anos de distância entre os registros da presença de um e esse grande conflito entre Paraná e Santa Catarina, que vai acontecer de 1912 até 1916. Então, a gente nem sabe exatamente qual seria a primeira vez que ele surgiu, mas muito provavelmente entrando. O percurso dele no Brasil se sabe. Ele vem em navios de imigração. O primeiro registro dele está em São Luís do Maranhão. O segundo registro dele, o desembarque, provavelmente no Rio de Janeiro, mas há também registros seus de desembarque no Porto de Santos, em São Paulo. Ou seja, ele transitava.
Provavelmente como os imigrantes, porque veja, esse período é a primeira leva de imigração de imigrantes italianos e logo depois imigrantes alemães organizados para as colônias, não só brasileiras, as colônias da América. E muito provavelmente então ele vem nessa rota. Há uma questão significativa. Nessa declaração a que eu me referi lá em Sorocaba, ele diz que não pertence a nenhuma ordem religiosa, mas ele vem para pregar a palavra de Deus. Ou seja, ele era um mandarilho, um pregador independente. A maior hipótese, primeiro, a região do Botucaraí é uma região já sagrada no sentido religioso anterior à presença dele aqui, porque o termo é derivado do Guarani Ibiti-Caraí, que significa isso, pedra sagrada, morro santo, morro sagrado. E era uma região que estava no circuito de nomadismo das tribos guaranis, que é muito grande, se estende entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina, a fronteira com o Uruguai, e os registros apontam para a presença dos guaranis naquela região e basicamente por um fator. Ali se instala a primeira redução jesuítica e essa redução ela basicamente vai ter contato com os indígenas e esse contato se dá pelo discurso religioso. Então há uma hipótese de que o código religioso, que já era de um local sagrado antes da chegada dos padres jesuítas, seja reforçado na discussão, na pregação dos padres jesuítas, mas agora como um cânone católico. Ou seja, o cerro se torna então um lugar onde esses índios frequentam já com esse sentido religioso. E muito provavelmente é em função desse circuito e dessa fama que o monge vai aparecer na nossa região. A narrativa sempre é que ele está no Botucaraí e ele é levado então a Rio Pardo, né? Numa situação de trânsito. A gente não pode esquecer que Rio Pardo também era porto e que tinha movimento, né? E há uma coisa muito singular aí. Existia um regime da igreja que homens que tinham o discurso religioso poderiam pregar nas igrejas, mesmo não sendo da oficialidade, digamos, e da hierarquia. Não se sabe como. A narrativa é que ele faz uma pregação no púlpito do que era a Capela de Santo Ângelo. E lá era a igreja onde o grande chefe político da região, que era o Barão de Triunfo, assistia suas missas pela manhã. Esse é o registro, né? E ele pregando então nessa missa, ele prega contra o latifúndio, ele prega contra o trabalho escravo e ele prega contra a exploração da mão de obra dos pobres. O Barão do Triunfo, então, se incomoda e providencia uma lição, um corretivo, ou seja, na linguagem popular, uma tunda ao monge João Maria. Aí tem N narrativas, que essas narrativas também existem em outros lugares, né? Que ele sai amarrado, olhando de costa a população, que era uma forma de degredo, de castigo. E aí a narrativa diz que ele, a partir disso, rogou uma praga, dizendo que enquanto houvesse um membro da família do Barão do Triunfo na cidade, Rio Pardo não progrediria. Sendo fato ou não, e Rio Pardo não progride por causa disso. Rio Pardo não progride em função de um sistema muito complicado, que era a condição de uma região de fronteira entre a região do centro do estado, o norte e o que seria depois o Pampa Gaúcho. Tanto que Rio Pardo é palco de resistência e luta na nossa região da Revolução Farroupilha, né? Mas o fato é que a pobreza daquela região, que é uma pobreza vinculada ao grau de exploração que o latifúndio trazia, acaba associada então com a narrativa a respeito da praga do monge. Tanto é verdade que e isso eu estudei com bastante atenção, há um registro em torno de 10 anos, que se passa mais ou menos de 95 até 2005, de diversas manifestações de políticos e religiosos para levantar então a praga
do Santo Monge, que inclusive envolve cartas psicografadas. Eu mesmo tenho as cópias que circulavam em meio da população na forma de xerox, de fotocópias, né, das predições então em psicografia que o monge dava para que a praga então de Rio Pardo fosse erguida, ou seja, tirar a praga dali. Esses rituais foram feitos por prefeitos, vereadores, gente da cidade, e acredita-se então que a praga do monge, pelo menos em Rio Pardo, tenha terminado. O que acontece é que esse sistema de crença vai criando e vai conferindo a outros indivíduos, a maioria deles, é claro que a gente tem registro homens que eram andarilhos, a mesma expectativa dessa população, então, a região do Monge. E a gente consegue ver nessas trajetórias de Santa Maria, na região então de Tunas, na região de Soledade, na região de Passo Fundo, na região de Lagoa Vermelha, ou seja, justamente nessas trilhas por onde o monge andou, narrativas do surgimento do monge, que vão, o último registro que eu tenho de uma dessas narrativas é que o monge andava por Lagoa Vermelha nos anos 40, já do século XX. Impossível, inclusive porque hoje já sabe que ele morreu nos Estados Unidos. Mas aí, aqui há uma boa possibilidade de que alguém andou por lá e assim foi reconhecido que era o monge. Como eu disse para vocês, de uma narrativa inclusive que tinha na minha família. Eu tinha um avô que tinha uma bodega na beira da estrada e por muito tempo sustentou esse comércio ainda com seus anteriores na região de Soledade. E eu ouvia da minha mãe e da minha tia a seguinte história. Elas eram chamadas a limpar o galpão que ficava do lado do armazém. Porque meu avô, como ele era mascate, ele viajava e tudo mais, e ele, quando chegava em casa, sabia quando o monge viria para passar um tempo ali no armazém. Como o João Maria não entrava nas casas, ficava num lugar onde pudesse fazer uma fogueirinha e fazer a sua comida, e se conta que essa comida era interminável, indiferente de quanto ele preparasse, sempre quem iria para lá podia comer com ele, ele tinha comida para oferecer. Assim era o lugar também na casa do meu avô. Agora vejam vocês, em 1984 e 85, quando eu comecei a acompanhar um pouquinho melhor essas histórias, pelo menos na região entre Barros, Casal e Soledade, eu visitei 3 lugares que ainda recebiam o monge João Maria e que tinha a panelinha de ferro do lado, tinha um lugar para ele fazer fogueira. Ou seja, nos anos 80, algum andarilho ainda era recebido por aquela população como o monge João Maria. Então é essa, digamos assim, a narrativa que se mistura com essa força, para mim sempre impressionante, que é a devoção popular. Eu já falei de conselhos sobre a questão da saúde e sobre a questão da agricultura. E por que esses conselhos aparecem assim? Há um terceiro também, que são os chás, o que a gente poderia chamar hoje, modernizando o termo, de uma fitoterapia, né? Que eram os 3 recursos absolutamente centrais para um equilíbrio da vida em uma comunidade. Uma comunidade sem água, uma comunidade sem elementos de natureza de cura e uma comunidade sem a possibilidade de produção dos seus víveres, ou seja, dos produtos alimentares, certamente era uma comunidade que se extinguiria. Então é essa tradição de valores que o João Maria, digamos assim, transmitia e trabalhava com essa população. E no caso do Cerro do Campestre, como envolvia essa busca de alento, de cura, a água então se tornava muito mais importante, porque a gente sabe o papel da higienização no processo de restabelecimento e cura de chagas, por exemplo. Olha, o principal legado do João Maria é que é possível conhecer a vida de uma população. E é possível estabelecer uma forma de se comunicar com a população pobre.
uma população que era invisível. E quando surgia, como no caso do conflito da Bela Vista, lá em Sobradinho, que eu falei, lá nos anos 38, assustava. E assustava em muito, porque era muito difícil pensar em pessoas pobres que não estivessem submetidas a um discurso de controle, a um sistema de dominação e, em última análise, a uma lógica de obediência. Então essa não é que o monge João Maria pregasse a desobediência, mas na medida em que ele pregava a autonomia desses indivíduos, a possibilidade deles escolherem seu modo de vida, a possibilidade deles manterem o seu meio natural, saudável, e ensinava a potência que uma vida nesse sentido lhes trazia, certamente isso depois era traduzido pelos poderosos como uma situação de desobediência, porque, em última análise, essas comunidades aprendiam a viver por si. Para mim, esse é um dos principais legados e o legado de cuidado, porque aí sim, quer dizer, quando as pessoas doentes vão ao seu encontro, inclusive morrem no local onde ele está, tamanho o processo já de degradação da saúde e a esperança de que uma última chance de cura ali existisse, também mostra que é possível ter atenção, ter um cuidado e ter a possibilidade de alcançar aqueles a que a sociedade negou aquilo que é vital para cada indivíduo e, a princípio, dentro de uma sociedade civilizada, a gente considera um direito inato. Ou seja, as pessoas não deveriam morrer de fome, as pessoas não deveriam morrer por falta de remédio, as pessoas não deveriam morrer pelo abandono. E para mim é isso que o João Maria ensina. Dizia sempre maravilhas, palavras que vinham do céu. Quem te persegue é uma quadrilha, gente do mundo cruel. Não poderiam ser da paz, se conformar com a escravidão, se conformar com